Olá, universitários de todo o país, preparados para reagir? O assunto que vamos abordar hoje é um assunto muito recorrente, é um assunto que muitas pessoas acabam escorregando por um simples detalhezinhos que vocês vão aprender tudo agora. É muito fácil, tranquilo. Veja bem, vou te mostrar agora a curva de aquecimento de uma substância pura. Eu quero que você entenda apenas uma coisa. A substância pura, ela vai ter uma característica que nenhum outro gráfico vai ter. Ela vai ter uma temperatura de ebulição constante e uma temperatura de fusão também constante. Verifique uma coisa. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês uma substância pura representada pela água. E eu quero que vocês tomem conta da seguinte situação. Quando eu tenho uma substância pura, ela vai ter bem aqui no gráfico, veja bem, a temperatura de fusão vai ser constante e a temperatura de ebulição também vai ser constante. Isso não encontramos mais em nenhum outro gráfico. O restante serão misturas, mas eu tenho alguns casos específicos, que eu tenho a mistura eutética e azeotrópica, que vamos aprender ainda nessa aula de hoje. Mas preste atenção, verifique agora como é que se comporta um gráfico de aquecimento de uma mistura. Olha só. A minha mistura, ela vai ter a temperatura de ebulição variado e a temperatura de fusão também variado. Verifique bem aqui, ó. Olha só o gráfico. Nesse meu gráfico, na minha temperatura de fusão, ela está variando e na minha temperatura de ebulição, ela também está variando. Deu para ver a diferença de uma substância pura e uma mistura? Agora vamos para o caso específico das misturas eutéticas e as azeotrópicas. Vou só virar o quadro. Agora eu vou te mostrar a diferença da mistura eutética para a mistura azeotrópica. São diferenças simples, são diferenças que acabam dando então a sua característica própria, fazendo com que elas se tornem casos específicos. Eu vou te mostrar agora então a minha mistura eutética. A mistura eutética, ela vai ter uma temperatura de ebulição variável e ela vai ter uma temperatura de fusão constante, como eu vou te mostrar no gráfico agora. Olha só, na minha temperatura de fusão, verifique aqui, olha, que ela está sendo constante. Agora eu vou aqui para cima e eu verifico aqui, olha, que a sua temperatura de ebulição está sendo variável. Então, nesse caso, eu tenho aí uma mistura eutética. Agora, o que é uma mistura aí azeotrópica? É diferente? Sim, é diferente. Basta você pensar agora o contrário. Olha só. A mistura azeotrópica, ela vai ter uma temperatura de ebulição constante e ela vai ter uma temperatura de fusão variável. Vamos analisar então o gráfico dela. Olha só, na sua temperatura de fusão, ela acaba sendo variável. Agora, na sua temperatura de ebulição, ela vai ser constante. Então, agora eu te mostro os casos específicos da mistura eutética para a mistura azeotrópica. Na próxima aula, se liguem lá que vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Espero você lá. Calma. Gostaste do vídeo? Então lembra de acionar aqui o sininho, curtir o nosso canal e divulgar para a maior quantidade de pessoas que você quiser.